E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Só passando para avisar aqui que a rifa tá quase finalizando. Falta mais ou menos 50 números, 50 e poucos números só, né? Era 300 números, então tá praticamente fechando a rifa, graças a Deus, certo pessoal? Também quero dizer para vocês que eu vou ficar um pouco ausente aí uns dias. Vou estar ausente do canal, né? Mas eu vou estar online ainda. Ocasionalmente vou estar online, mas não vou postar nenhum vídeo por esses dias até segunda-feira, certo? Eu tenho que fazer uma viagemzinha aí para o sítio. Então é isso aí, pessoal. Fica todo mundo aí firme e forte aí. Todo mundo tem um bom final de semana aí. Tem um bom resto de semana e final de semana, né? Porque provavelmente esse vídeo vai ser o último vídeo meu da semana, certo pessoal? Vou fazer um comentário aí sobre o vídeo que eu fiz, eternidade e imortalidade, né? Eu fiz o vídeo aí fazendo uma pergunta aí pro pessoal, o que vocês achavam sobre eternidade e imortalidade, e eu não postei a minha opinião, né? Vou mudar de cenário aqui. Então pessoal, na minha humilde opinião é o seguinte: imortalidade é diferente de eternidade, certo? Quem é imortal também vive eternamente, né? Pode viver eternamente. Porque ele é imortal, ele vai viver pela eternidade, ou seja, sem prazo de validade, certo? Agora, a promessa que Deus faz com o homem de vida eterna é diferente de imortalidade, porque o homem, apesar de ter a possibilidade de viver eternamente, não quer dizer que ele vai ser imortal, certo? Porque o homem é criatura. O homem foi criado por Deus. O homem é criatura independente, que seja nessa vida, que seja na próxima vida, como corpo espiritual, ou que seja o que for, né? Depois que morre, renasce aí, viva em outro corpo e etc. O homem continua sendo criatura. Então, tudo que é criado morre, é perecível. Quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia fala de morte relacionada ao pecado, certo? Cristo venceu a morte, aquela morte que o pecado causa, ou seja, a morte para Deus, certo? Ou seja, a partir da hora que o homem pecou, se ele tiver um puro e sincero coração e se arrepender, a morte espiritual, a morte não tem poder sobre ele. É só ele se redimir, pedir perdão, e os pecados dele serão perdoados. Porém, imortalidade no sentido de ser, de vida, é só Deus, que é o Deus da vida, o Criador, o Autor da vida. E ele não é criatura, ele não foi criado por ninguém, ele existe na sua criação, ele existe naquilo que ele criou. Deus ele é onipotente, onisciente, ou seja, não tem como morrer. É impossível para Deus morrer, é impossível, porque ele é em tudo que ele criou, e tudo que existe é em Deus. Deus é imortal. Deus é imortal, não tem como ele morrer, certo? Ainda que tudo pereça, Deus continua sendo Deus, ele é, certo? Deus não existe como nós existimos, como criatura, como algo construído, porque esse Deus existencial, certo? Ele poderia muito bem ser perecível, porque se ele existisse, ele seria criado, porque tudo que existe é criado. Já Deus não. Deus não foi criado, Deus existe naquilo que ele criou. E Deus é em você, Deus é no seu irmão, Deus é
Deus é no mundo, Deus é no universo, Deus é em tudo e tudo é nele, e Deus está em tudo e tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele é pessoal. Ele é pessoal. Ao mesmo tempo que ele está em todo lugar, ele também é pessoal. Assim como nós somos uma pessoa em particular, uma personalidade, Deus também é pessoal. Ele é vivo e ele pode se personificar se ele quiser, porque ele pode ser o que ele quiser, ele é o que ele quiser. Então Deus é Deus e só Deus é imortal. E ainda que você morra, vá para o céu e etc., você ainda está sujeito a ser perecível, a ser, vamos dizer assim, destruído, a ser apagado. Por quê? Porque você é criatura. Se você é criatura, você está sujeito a não existir mais. Assim como o diabo e alguns anjos traíram a Deus e foram expulsados e condenados à morte, e eles já eram criaturas, corpos celestes que moravam com Deus, certo? Eles já estavam na condição de eternidade. O diabo e todos os anjos que traíram a Deus, eles já estavam em condições de eternidade, e eles foram subjugados por Deus, expulsos do céu e condenados à morte. Olha só que interessante. Então, no meu ponto de vista, o único que é imortal, de acordo com um raciocínio lógico e com a palavra, é Deus. Tamo junto, até a próxima.